Ó Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor já tem falado a nós. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, ansiosa para receber da tua pessoa. Eu te agradeço pelo teu Espírito que se manifesta entre nós. Eu te agradeço porque o Senhor tem desejo de se revelar a nós. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e o Senhor vem até nós. Eu peço que nessa manhã o Senhor esteja aqui na nossa frente, que nós possamos enxergar os teus olhos, enxergar a tua pessoa. Tudo aqui é para o Senhor, tudo é para a tua glória. Ajuda-nos a te adorar como o Senhor merece ser adorado. Tu és digno, Senhor, tu és digno das nossas vidas, do nosso louvor. Tu és digno de tudo que nós temos para te oferecer, Senhor. Recebe de nós louvor nessa manhã. Amém. Então, vamos continuar contando histórias. Hoje eu queria comentar sobre Jacó e Josué. E antes de começar, eu queria só dar uma ideia geral. Vocês, na apostila, têm, eu não sei quantas páginas deram, eu imprimi a minha versão antes de virar a apostila, então a minha deu só 2 páginas. Mas eu sei que na apostila deu um pouquinho mais. Mas o fato é que eu abordei apenas o primeiro encontro com Abraão, e vocês têm um monte de tópicos além disso. E hoje eu vou falar sobre Jacó e Josué. Os demais pontos que eu coloquei a forma como Jesus se apresenta. Anjo do Senhor, a palavra, homem, Deus ou Filho de Deus, como fogo e comandante do exército do Senhor. Eu coloquei várias passagens. Eu não vou falar especificamente sobre isso, porque enquanto eu estou falando sobre os encontros, eu já estou citando. Então, nós já falamos sobre o anjo do Senhor, eu já falei sobre a palavra que veio a Abraão. Eu já falei sobre ele como homem, né, que veio almoçar com Abraão. Então, assim, vários aspectos eu já citei, eu vou citar hoje mais um pouco. Então, eu não vou abordar esses daqui especificamente, porque eles estão incluídos nos encontros que eu estou contando para vocês. Então, se você tiver interesse em buscar mais vezes em que Deus se manifesta dessa forma, você pode pegar essas passagens e estudar com calma, mas eu não tenho intenção de ficar explorando isso aqui, porque ela já está sendo citada em outros momentos. Então, só queria comentar para você não criar a expectativa de que eu vou passar, nossa, gente, já está acabando o tempo e ela ainda tem todos esses pontos. Não vou passar por eles, só para te avisar. Então, vamos começar com Jacó. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 28. Bom, eu acredito que todo mundo conhece a história de Jacó. Nós temos um personagem que é bem intrigante, Jacó. E aqui em Gênesis 28, nós temos o ponto em que Jacó já recebeu a bênção de Isaac. Esaú está uma fera, porque foi roubado dele a primogenitura. E Jacó está vendo, já recebeu a bênção e está vendo que o pai está morrendo, né? E Esaú está apenas contando os dias para que seu pai morra e ele possa matar Jacó, porque ele está com muita raiva do que ele fez. E a mãe de Jacó fica sabendo disso e fala: Jacó, some daqui, porque eu não quero que você morra, né, pelas mãos de Esaú. Então, Isaac envia Jacó para tomar uma mulher da família e não uma das mulheres como Esaú estava fazendo, casando com mulheres que não eram do povo. E Jacó sai, nesse momento, para ir à casa de Labão. Então, eu queria começar a ler a partir do versículo 10. Capítulo 28, versículo 10. E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor,
o Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência esta terra em que estás deitado. E a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: realmente, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E cheio de temor, disse: como este lugar é terrível! Este lugar não é outro, senão a casa de Deus, a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela. E chamou aquele lugar Betel, antes, porém, o nome da cidade era Luz. Jacó também fez um voto: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Então nós temos aqui o primeiro encontro de Jacó com Deus. Deus chega para ele e diz: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Isso me diz que, provavelmente, ou com certeza, Abraão e Isaque passaram para a próxima geração aquilo que eles já conheciam de Deus. Então, Abraão teve todos aqueles encontros e formas marcantes, experiências marcantes com Deus. E Abraão não simplesmente guardou isso para si, mas ele passou cada detalhe para o seu filho Isaque. Ele mostrou para Isaque a promessa que Deus havia feito a ele. E ele passou essa necessidade de Isaque seguir adiante com essa promessa. Então Deus havia marcado Abraão de tal forma que ele não duvidou dessa promessa, apesar de não ter visto o cumprimento completo dela. Então Abraão passa para Isaque e Isaque passa para Jacó. Então chega aqui, Deus não precisa dizer: oi, eu sou Deus, então eu fiz isso. Não, eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Isso já, para Jacó, resume muita coisa. Ah, ok, você é aquele que meu avô contou e que meu pai me contou também, então já conheço a história. Mas não apenas isso, Deus não precisava deixar apenas por conta de Abraão e Isaque para repassar essa história. Deus veio a Jacó. Nesse momento em que Jacó estava provavelmente com medo, fugindo do seu irmão, que na minha visão, Esaú era um cara grande, forte, um cara que caçava e provavelmente colocava muito medo. E Jacó, na minha visão, é um cara magrinho, que gosta de enganar. E provavelmente Jacó estava aqui com medo de Esaú, porque se Esaú quisesse, ele ia acabar com Jacó muito fácil. Então Jacó está fugindo e Deus vem a ele num sonho e mostra para ele quem ele é. Eu sou o Deus de Abraão e de Isaque. Jacó vê esse Deus. E não apenas esse Deus, ele vê uma escada e vê anjos subindo e descendo. Deus permite que Jacó entre na realidade que existe no céu. Deus tem um encontro marcante com Jacó. E não só isso. Sabe essas promessas que você ouviu do seu avô e você ouviu do seu pai? Eu vou fazer de novo para você. Eu darei, a tua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás. Por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus reforça a promessa. A promessa não era só para Abraão. Jacó fazia parte dessa descendência. Então Deus tem um encontro com Jacó e ele diz: eu não sou só o Deus do teu avô. Eu não sou só o Deus do teu pai. Eu sou o teu Deus. O Deus da tua descendência. E a promessa que eu fiz para ele ainda vale. Ela era perpétua e eterna quando ele fez para Abraão e ela continua sendo para Jacó. Então ele diz: eu estou contigo e te guardarei para onde quer que fores.
Olha que coisa mais incrível Deus dizer isso. O primeiro encontro ele falou, eu estou com você. Você nem me conhece direito ainda, mas eu estou com você. Não é porque você fez coisas boas, porque até aqui nós temos apenas relatos negativos de Jacó. Nós temos Jacó roubando a primogenitura de Esaú por troca de comida. Nós temos Jacó enganando o pai para receber a bênção. Jacó não fez nada de bom para merecer essa promessa. Deus não disse, se você for bom, eu vou manter a promessa que eu fiz para o seu pai. Eu vou ser bom. Se você for bom, eu vou manter a promessa que eu fiz ao seu avô. Não. Eu sou fiel a Abraão. Aquele momento que eu fiz a promessa e eu firmei essa promessa, eu estou mantendo com você. E eu estou vindo aqui para te falar e reforçar essa promessa. E eu estou contigo e te guardarei. E olha que incrível, te farei voltar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que prometi. Nós acabamos de ouvir essa manhã que tudo que Deus começa, Ele termina. Jacó estava saindo da terra para onde Deus tinha levado Abraão. Então Deus vem para Jacó e diz, você está saindo, mas eu não vou te deixar. Eu não vou te largar, igual você segurou no calcanhar. Eu vou segurar na sua mão, no seu pé e vou te puxar de volta para essa terra. Eu não te deixarei. Essa não é uma promessa, é uma ameaça, né? Eu não vou te deixar até você voltar para essa terra. Porque eu prometi uma descendência, eu prometi nações, mas eu prometi esta terra. E eu estou falando de novo, porque nós temos uma incrível capacidade de ouvir algo de Deus e largar no momento em que a gente sai pela porta. A gente é marcado por uma experiência e, de repente, a gente volta às nossas confusões mentais e intelectuais. Nós somos muito teimosos, às vezes, nas nossas teorias. Então, a gente tem mania de largar aquilo que a gente já recebeu. Deus prometeu uma terra para Abraão. Ele prometeu uma terra. E ele foi fiel a Abraão, apesar de Abraão não ter conseguido conquistar ainda tudo, porque não era momento. Então Deus volta para Jacó e fala, eu não esqueci, eu prometi uma terra. Você está saindo, mas você vai voltar. E eu vou ficar com você até que isso aconteça. Então Jacó acorda e ele diz, realmente o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então ele se enche de temor. Nós não vemos essa reação em Abraão. Abraão teve vários encontros com Deus. E foram encontros maravilhosos, mas nós não vemos Abraão tremendo e falando, oh, que terrível. Mas com Jacó, já muda um pouco. A primeira vez que Deus se apresenta, Jacó fala, que terrível é este lugar. Ele liga aquele lugar onde ele dormiu com um encontro com o Deus do seu pai e do seu avô. E ele diz, este lugar não é outro senão a casa de Deus. Então ele pega uma pedra e coloca a pedra onde ele estava deitado e ele marca aquele lugar. E eu queria de novo reforçar esse aspecto. Com Abraão nós vimos marcas físicas, concretas e reais, para que ele sempre se lembrasse das alianças que ele fez com Deus. E aqui Jacó não é diferente. Ele pega uma pedra e ele marca aquela pedra. Essa pedra é onde eu tive um encontro com Deus. Quantas vezes você já teve encontros com Deus e talvez você se esqueceu porque nada marcou física e concretamente esse encontro que você teve com Deus? Como é bom e importante nós registrarmos. Eu sou muito falha nisso. Várias vezes eu tenho encontros marcantes com Deus e eu deixo passar e vai passando e os detalhes vão se perdendo. Mas se nós registrarmos, se nós colocarmos coisas concretas, talvez marcos até de papel ou alguma coisa visível que aconteceu, que você pode relembrar, olha, sei lá, esse cadarço tem a ver com aquele momento, e você deixar aquilo como um memorial na sua frente. Nós somos seres humanos que precisamos de coisas visíveis para nos lembrar de momentos em que nós tivemos na presença de Deus. Então lembre-se disso. Jacó pegou uma pedra e colocou aquela pedra e marcou como o local onde ele tinha tido encontro com Deus. E ele chamou aquele lugar de Betel e ele fez um voto. E o voto dele foi: se Deus for comigo, Deus tinha prometido isso,
e me guardar neste caminho que vou, e me der pão para comer e roupas para vestir. Repare, não é nada demais. Deus tinha prometido isso, e ele falou assim, eu quero roupas para vestir e pão para comer. Ele não falou, se Deus, o Deus grandioso, tocar no meu coração, e Ele me der inspiração. Não, bem real. Se Ele me der pão, comida, for comigo e me guardar, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai. E se o Senhor for o meu Deus, então essa pedra será a casa de Deus e eu darei o dízimo. Então, neste momento, Jacó marca de forma forte o encontro dele com Deus. Então, vamos caminhando na história de Jacó. Ele chega na casa de Labão, ele se apaixona por Raquel e serve o futuro sogro dele por 7 anos, é enganado, recebe outra mulher, né, em troca dos 7 anos de serviço. Então recebe a amada dele, e nós temos aqui a vida de Jacó muito atribulada. Então, desde o nascimento de Jacó até esse momento, nós vemos um homem todo atrapalhado, né? É um homem que rouba a primogenitura, é um homem que vai trabalhar e não recebe a mulher que ele queria, e daí ele recebe a mulher, mas aí as mulheres brigam, e aí cada uma quer ter um filho para conseguir finalmente o amor do marido, mas Raquel não consegue ter filho, então ela põe a serva dela. Assim, é uma história que você vai lendo, você fala assim, nossa, gente, mas que confusão, que coisa mais doida, né, esse homem. Então, Jacó resolve voltar para a casa do pai, voltar para a sua terra. E esse momento é muito interessante, porque se você ler, eu não sei exatamente, não posso falar com 100% de certeza, mas nós temos um encontro de Jacó novamente com Deus, em que Deus manda ele sair da terra. Então, esse encontro com Deus aparece depois do momento em que ele diz, eu quero sair daqui, porque já deu, já tenho 11 filhos, as minhas mulheres, e eu quero voltar para a casa do meu pai. E, para mim, esse momento foi quando Deus encontrou com ele. Mas a Bíblia registra primeiro Jacó querendo sair, depois o encontro com Deus. Então, Jacó resolve sair, e ele fala com Labão, eu quero ir embora, me dá meus filhos, minhas esposas, e nós vamos partir. E aí Labão fala o seguinte, tudo bem, Deus, né, tem te abençoado, qual que é o salário que você quer? E aí Jacó estabelece o salário, e Labão vai lá e separa, ele falou assim, eu quero todos os malhados, os pintados. Labão separa todos esses e dá para os filhos, ou seja, Labão engana ele de novo. Nós temos Jacó, vez após vez, sendo enganado nesse tempo em que ele passa na casa de Labão. Então, quando Jacó tem um encontro com Deus, Deus diz para ele, Jacó, eu tenho visto a forma como você tem sido enganado. Eu queria que a gente lesse esse relato, que é bem legal. Então, vamos para Gênesis 31. Verso 3. Então o Senhor disse a Jacó, volta para a terra de teus pais e para teus parentes, e eu serei contigo. Assim Jacó mandou chamar Raquel e Leia ao campo, onde estava seu rebanho, e lhes disse, vejo que o semblante de vosso pai para comigo não é como anteriormente, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que tenho trabalhado para o vosso pai com todas as minhas forças. Mas vosso pai tem me enganado e mudou o meu salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu prejudicar-me. Quando ele dizia, os salpicados serão o teu salário, todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia, os listrados serão o teu salário, todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tirou o gado de vosso pai e o deu a mim. Sucedeu que, no tempo em que o rebanho acasalava, levantei os olhos e vi num sonho que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus disse-me no sonho, Jacó. Eu respondi, estou aqui.
O anjo prosseguiu: levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão vem fazendo a ti. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Portanto, levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra dos teus parentes. O anjo de Deus aparece a Jacó e ele diz: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna e me fizeste um voto. Perguntou. Quem estava na aula de ontem sabe responder de cor. Quem é o anjo? Quem é esse anjo com autoridade para dizer que ele é o Deus de Betel? Com quem Jacó teve um sonho aqui? Com Jesus. Então Jacó estava fugindo de Esaú com medo, e ele vê uma escada, e no topo da escada estava Jesus. E ele diz: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, e eu estou contigo, e eu te guardarei, não tenha medo, e eu vou com você, e vou te trazer de volta para essa terra. E aqui Jacó novamente está nas mãos de Labão, que é a autoridade, pois a terra é dele, e ele recebe tudo ao contrário. Ele não recebe a esposa que ele queria no momento certo, ele não recebe o salário que ele queria, mas Deus fala: eu estou vendo o teu sofrimento. Lembra que eu disse que eu estou contigo? Eu de fato estou. Então ele dá a visão para Jacó. Olha que coisa incrível. Ele dá a visão para Jacó de como ele teria, de fato, o salário que ele determinou. Ele vê bodes e os animais todos salpicados e listrados, e ele diz que daria. E aí, eu não sei se Deus realmente instruiu Jacó a fazer isso, porque eu nunca vi um negócio desse. Eu não entendo nada de biologia, de como isso funciona, mas eu nunca vi você colocar uma vara com listras, e aí os animais reproduzirem olhando para a vara e aí nascer listrado e salpicado. Eu nunca vi um negócio desse. Eu não sei se Deus instruiu Jacó a fazer isso, mas o fato é que ele fez e deu certo. E aí, quando os animais fortes iam lá beber água, era o momento onde eles iam se reproduzir, e aí ele deixava a vara para os animais fortes se reproduzirem, mas os fracos ele tirava e dava certo. Então, eu não sei dizer se foi Deus, se não foi Deus, mas o fato é que Deus assinou embaixo do negócio que ele fez. E a coisa funcionou. E Jacó foi enriquecendo, apesar do engano e do jeito traiçoeiro que Labão estava lidando com ele. Deus estava com ele. Não é um Deus distante, é um Deus de perto. Ele é um Deus que vê o nosso sofrimento. Nos momentos em que Jacó mais precisava, talvez era o momento em que Jacó ia fraquejar e ia fazer coisas erradas. Talvez era o momento em que Jacó, fugindo de Esaú, estava pensando: quer saber, não vou para lá não, vou para outro lugar, vou fazer igual Esaú, vou casar com outras mulheres. Não sei o que estava na mente de Jacó, mas Deus teve um encontro real com ele e disse: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus do teu avô, eu sou o mesmo que prometi para eles, e eu vou te trazer de volta para essa terra. E nesse momento ele fala: pode sair, porque eu estou com você. E eu vou te mostrar como você vai fazer isso. E nesse momento Deus permite e abençoa Jacó, para que ele tenha realmente os recursos para sair da terra de Labão, com as esposas e os filhos, e o gado que ele tantos anos havia trabalhado para abençoar o sogro dele. Então Jacó sai, e aí nós temos um pouco mais de história, né? Raquel é uma bênção, roubou os ídolos do pai, e aí Labão fica sabendo, Jacó sai fugido, nem explica direito, então continua a história complicada. Jacó é Jacó, e é desse jeito mesmo. Mas depois que resolve toda a questão com Labão, e Labão vai embora, deixa Jacó voltar para a terra dos seus pais, Jacó está chegando perto de Esaú. E, de novo, o joelhinho dele devia estar batendo um no outro, coração disparado.
Então ele fala, bom, nós estamos chegando perto, eu vou ter que me preparar. E ele descobre que Esaú está vindo ao seu encontro com muitos homens. Gente, eu ia ficar apavorada. Tá certo que eu sou mulher, então assim, piora um pouco mais. Mas na minha visão de Jacó, aquele homem mirradinho, que já foi muito enganado, tá vendo como ele foi enganado pelo sogro e o que ele fez com Esaú também não foi legal. E Esaú é poderoso, Esaú provavelmente não tem o temor de Deus. E, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, Jacó fica apavorado e ele separa todo o grupo dele em vários grupos. E ele fala, vou separar um presente para Esaú, ver se já apazigua um pouco a fera. E aí, vou separar aqui em ordem de prioridade. Os mais importantes vão ficar por último, porque se ele começar a atacar lá na frente, a gente já sai correndo e foge. E deixa tudo desse jeito, preparadinho. Então, em Gênesis 32, quando Jacó já deixou tudo pronto, ele vai no último grupo, deixa as mulheres passarem o rio, e ele fica lá. Então, a partir do verso 22. Gênesis 32, 22. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessassem o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem, deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele lhe perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com homens, e prevaleceste. Perguntou-lhe Jacó, peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu, por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu ao lugar o nome de Peniel, dizendo, de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E o sol nascia quando ele atravessou Peniel e mancava de uma perna. Por isso os israelitas não comem até o dia de hoje o nervo do quadril sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Adivinha o que eu vou perguntar agora? Quem era o homem? De fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Eu não acho que nenhum homem pode lutar com o outro e a pessoa sair da luta e dizer, vi Deus face a face. Você pode ver Deus no seu irmão. Você pode, nossa, eu tive encontro com Deus, eu estava conversando com o irmão e eu vi. Mas você não viu Deus face a face. Esse irmão não pode, não tem autoridade de mudar o seu nome, definir a sua identidade, sendo homem. Quem lutou com Jacó? Jesus veio aqui nesse momento de maior tensão de Jacó. Jacó provavelmente estava todo quebrado. Jacó já havia sido quebrado com Esaú, já havia sido quebrado por tantos anos por Labão. E ele chega nesse momento e ele tem que reencontrar. A expectativa é pior do que o encontro em si. Esse momento de expectativa, de anseio, de medo, de eu tenho toda uma família que vai sofrer consequências do que eu fiz a Esaú. Então, apavorado, ele faz todos eles passarem e ele fica ali. E então vem um homem. Eu acho incrível isso. Deus poderia ter se revelado a ele como o Deus Todo-Poderoso. Deus poderia ter se revelado a ele como aquela velha visão de um holofote saindo do céu e ele falando, Jacó, não temas.
Ele poderia ter deixado Jacó com mais medo, mas ele veio na forma de um homem. E não apenas isso, ele não veio só como um homem, mas ele veio como um homem que lutou com Jacó e quem venceu? O que a sua Bíblia diz? Porque a minha Bíblia diz que esse homem, vendo que não prevalecia contra Jacó, tocou a junta e mesmo assim ele diz: me deixa ir, porque o sol está nascendo. Esse homem que lutou com Jacó, ele não toca a junta da coxa de Jacó para vencer a batalha. Porque se isso fosse o caso, ele não precisaria pedir para Jacó deixá-lo ir. Repara, ele primeiro desloca a junta e depois ele pede para ir. Jacó o agarrou e disse: você não vai enquanto você não me abençoar. O que eu acho mais incrível é que Jacó não pediria para esse homem abençoá-lo se ele não tivesse visto que esse homem não era apenas um homem. Você não pede para alguém te abençoar se você não enxergar algo além nessa pessoa, e nessa época especialmente. Como que Jacó iria pedir para esse homem que não estava ganhando dele na batalha abençoar a ele? Jacó enxergou algo ali. Então Jacó pergunta: qual é o seu nome? E ele fala: para que você quer saber meu nome? E o abençoa. Ele não dá o nome. Ele não dá o nome. Fica com isso aí na sua mente. Então, eu queria te dizer que Jacó teve um encontro em em Betel, e marcou. E nesse momento, assim como com Abraão, Deus marcou a carne de Abraão. E aqui, Deus marca a carne de Jacó. No dia seguinte, Jacó ainda estava mancando. Por que que esse homem que lutou com Jacó e não venceu, marcou a perna dele? Porque esse encontro foi tão real que ele precisava marcar Jacó e dizer: você não pode se esquecer desse momento. Gente, Jacó estava com muito medo de Esaú. Então Deus vem na forma de um homem e permite que Jacó vença esse homem. E assim, a minha interpretação, e o que eu senti ao ler esse texto, é que Deus estava permitindo que Jacó tomasse coragem. Deus estava permitindo: você lutou com homens e com Deus e venceu. Não tenha medo do seu irmão. Eu estou contigo e eu te guardarei e eu te farei voltar para essa terra. Você lutou comigo, com o Deus, e você venceu. Não tenha medo. Eu não vim aqui como todo-poderoso. Deus não jogou sujo com Jacó. Deus não usou dos seus superpoderes. Ele veio na forma de um homem. E Jacó o venceu. Então Deus disse: eu vou marcar esse momento. E ele marca a coxa de Jacó. E desde aquele momento, todos os descendentes de Jacó têm pavor de comer. Eles não comem essa carne, porque eles lembram desse momento. Isso foi passado de geração em geração. Esse encontro foi tão marcante que as pessoas não esqueceram, mesmo gerações depois. Como é importante nós entendermos esses encontros com Deus. Jesus vem e luta com Jacó. E ele diz: eu sou esse mesmo Deus. E ele muda o nome dele. O nome dele não é mais suplantador, não é mais esse enganador, aquele que agarra o calcanhar. Agora você é príncipe com Deus. E eu queria chamar a atenção para essa questão do nome. Abraão teve seu nome alterado para pai de muitas nações. Sara teve seu nome alterado para princesa. Jacó teve seu nome alterado para Israel. Ele é o príncipe com Deus. E todos esses nomes dizem respeito a autoridade, povo, governo e terra. O nosso nome em Deus faz diferença. A tua identidade é diferente em Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você não pode continuar o mesmo mirradinho, com medo. Não, você recebeu autoridade. Você é príncipe com Deus. Nós fazemos parte do povo de Israel. Nós somos enxertados na oliveira.
Nós não somos um povo que precisa ter medo, porque nós fazemos parte do exército que vai vencer as batalhas. Nós fazemos parte do exército do verdadeiro rei. Nós temos essa autoridade. Ele nos deu confiança para entrar, e eu estou crendo muito nisso. Quem quiser pode perguntar para o meu marido. Eu mudei depois que eu tive esse encontro com Jesus. Eu percebi que Ele nos deu autoridade. Ele nos deu confiança. Ele rasgou o véu e permitiu que nós entrássemos com confiança. Ele não é fraco, Ele é forte. Ele é muito forte, Ele é o mais forte. E Ele fez isso para que eu e você pudéssemos entrar com confiança, porque Ele venceu. E Ele permite aqui que Jacó o vença, para mostrar, você também pode vencer comigo. Você está em mim. Nós temos confiança, nós não precisamos ter medo do mundo. O mundo não vence. O mundo é cheio de teorias e filosofias, nós temos medo de colocar nossos filhos no mundo. Mas eu queria dar confiança aos pais. E eu queria honrar a vida do meu pai e da minha mãe hoje, e dizer que, se você for fiel, e você passar isso para os seus filhos, não precisa ter medo. Eu não fui influenciada pelas filosofias desse mundo enquanto eu estudava. Eu fiz escola e a faculdade, e nunca fui atraída pelas coisas que a faculdade oferecia, pelas coisas que os outros jovens faziam. Eu não tinha vontade de ficar com os meninos, e eu não estou dizendo isso porque eu era especial, mas duas pessoas, meu pai e minha mãe, tiveram coragem de criar filhos radicais, de criar filhos com paixão por Jesus. Eu via que a única coisa que eles se importavam era o reino de Deus. Eu vi isso nos olhos do meu avô. Eu lembro que eu visitava meu avô e eu via os olhos dele queimando por Jesus. Eu tinha medo de pensar coisas erradas na casa dele, porque eu sabia que Deus estava com aquele homem. E eu vi meu pai a vida inteira se dedicando para esse Deus. E eu não quero ser diferente. Eu sei que essa geração vai ser diferente. Nós não vamos ter medo do mundo. Você não precisa ter medo do mundo. Deus está com você. E Ele diz, eu estarei contigo até que o meu propósito seja realizado. A missão de Deus é real, a promessa dele é firme e nada vai quebrar essa promessa. E você pode entrar com confiança, porque uma pessoa fez isso. E ele fez desde Gênesis a Apocalipse e ele ainda faz hoje. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Nós podemos ter confiança, não tenha medo do mundo. Não tenha medo, mas eu não sou integral, eu tenho que trabalhar. Faça tudo para a glória de Deus. O seu trabalho, qual é o seu trabalho? Isso não importa, mas faça para Deus. Faça com os olhos em Jesus. Se você tem que cuidar de filhos e de casa, como eu tenho, se você tem que trabalhar e você fica pensando como eu posso dar conta de tudo, não importa, porque Ele está com você. Não é uma questão de você ser integral para o ministério ou não, é uma questão de você ser integral para Jesus. Ele vence as nossas batalhas. Foi Ele que lutou com Jacó. E no momento em que Jacó mais precisava, Ele veio. Na forma que Jacó precisava ter um encontro com Deus, Ele veio. E Ele se encontrou com Jacó. E Ele passou o nome de Jacó para Israel. Então eu queria deixar essa parte marcada para você. Nós não precisamos ter medo, porque Deus é fiel para cumprir as promessas que Ele faz. Eu queria passar agora para Josué. Vamos abrir em Josué capítulo 5.
eu queria concluir com vocês nesse progresso que nós estamos fazendo. Então, nós vimos na vida de Abraão, Jesus se revelando a ele. Nós vimos na vida de Jacó, que Deus se revela de uma forma diferente. Jacó fica com temor, porque Deus começou a liberar um pouco mais do propósito dele, começou a liberar um pouco mais da identidade dele. Em Abraão, nós vemos aquele que teve um encontro com Deus a ponto de entender que ele ofereceria o cordeiro, ele ofereceria a salvação. Com Jacó, tem até um episódio interessante que no início do capítulo 32, se eu não me engano, Jacó vê anjos do Senhor e ele diz: certamente esse é o exército de Deus. Eu não sei porque que esse versículo está lá, mas eu achei tão interessante. Ah, sim, esse é o exército de Deus. Então, esse lugar vai ter esse nome. Pronto. E aí, continua a história como se nada tivesse acontecido. Então, nós vemos um progresso de Deus para conquistar essa terra. Então, nós chegamos aqui em Josué. Josué foi aquele que seguiu os passos de Moisés. Josué é aquele que assumiu o comando do povo. E, gente, eu não queria ser Josué. Eu tenho uma admiração fantástica por Moisés. Moisés é o cara para mim na Bíblia. É claro que não se compara com Jesus, mas estou falando nível humano, eu fico muito impressionada com Moisés e raramente eu consigo falar sem falar de Moisés. Mas eu fico imaginando, Josué não viu apenas o Moisés que falava ao povo, ele conheceu o Moisés que encontrava com Deus. Ele conheceu o Moisés que ia e ficava na presença de Deus, o Moisés que saía da presença de Deus com o rosto brilhando. Ele viu os passos de Moisés de perto e ele estava tão interessado que às vezes Moisés saía e ele permanecia naquele lugar. Então Moisés morre sem poder entrar na terra. E Josué assume a responsabilidade sobre o povo. E nesse momento em que a velha geração morreu, a geração que Deus havia prometido que não entraria na terra, porque não teve coragem de entrar, repare que não é bobeira você não ter confiança. Não é algo irrelevante. É sério. O povo não teve confiança para entrar na terra prometida e Deus disse, então certamente vocês vão morrer aqui no deserto e vocês não vão entrar, porque não é pela nossa força. O que o povo estava dizendo? Deus não é capaz de nos fazer entrar e conquistar essa terra. O que Ele prometeu não deve ser forte assim, porque afinal esses gigantes, não, promessa de Deus a esses gigantes, deixa para lá, vamos ficar aqui mesmo. Então, Deus fala, então vocês vão morrer aqui no deserto e nenhum de vocês vai entrar. E aí, quando todo esse povo morre, a nova geração entra, Deus manda circuncidar esse povo, que não tinha sido circuncidado no deserto. E nesse momento, eles estão prestes a começar as batalhas na terra prometida. Então, Josué, capítulo 5, verso 13. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe, estás a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Ele respondeu, nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra em reverência, Josué lhe perguntou, que diz o meu senhor ao seu servo? Então, o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Josué viu um homem, e ele chega diante desse homem e fala, você está por nós? Ou contra nós? Porque se for contra nós, eu já vou chamar aqui o meu exército e a gente já vai resolver esse negócio agora. Essa parte é minha. Então ele pergunta para ele, você está a favor ou contra? E ele diz, nenhum nem outro. Eu sou o comandante do exército do Senhor. Quem é este homem?
Essa acho que é a última vez que eu pergunto isso para vocês hoje. É Jesus. Ele é o comandante do exército do Senhor. Ele vem no momento em que provavelmente Josué estava precisando de muita coragem. Eu estou com o povo, eu estou assumindo a liderança do maior homem que já existiu até essa época. Ele estava assumindo esse posto elevado, delicado de responsabilidade. E ele precisava ser aquele que iria trazer cumprimento à promessa de Deus, que Deus havia feito a Abraão, de possuir a terra. Josué entra, é um momento completamente novo, é um momento completamente diferente, desafiador para Josué. Então Josué está ali pensando, provavelmente pedindo a Deus sabedoria, como ele iria lutar aquela batalha diante de Jericó. E Jericó era uma cidade com muros altos, impenetrável, muito difícil de vencer. Como que ele ia vencer com um povo? Gente, era um povo que era escravo no Egito, não era um exército treinado. Era um povo que era escravo, e não só isso, era um povo que era escravo, e na verdade esses eram os filhos dos escravos que andaram no deserto. Nós estamos com esse povo aqui, então como que eu vou fazer para vencer essa batalha? Então ele encontra um homem que se diz chefe dos exércitos do Senhor. E ele está com a espada desembainhada. E aí Josué chega para ele e ele diz o seguinte: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Onde você já ouviu isso? Alguém lembra? Muita gente já está sabendo. Qual o momento que isso acontece com Moisés? Na sarça ardente. A sarça estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Tinha um fogo naquela sarça, e o anjo do Senhor, se você quiser, você pode olhar lá naquela passagem, está escrito: o anjo do Senhor disse, ele se apresenta a Moisés como Deus e manda ele tirar as sandálias. Eu falei que era a última vez, não vou falar de novo, né? Quem era esse anjo do Senhor na sarça? E Jesus se revela a Moisés, e com certeza Josué conhecia essa história. Com certeza Josué sabia da história de Moisés, como Moisés se encontrou e foi chamado para libertar o povo. Então o mesmo Deus que se revelou a Moisés para libertar o povo do Egito, é esse Deus que está diante de Josué, mas não como um homem simplesmente, não como um anjo simplesmente, mas como o comandante do exército do Senhor. Repare que Deus não se revela simplesmente de uma forma genérica, Ele se revela da forma como Ele precisa atuar naquele momento. Josué era o comandante do exército de Israel. Josué era aquele que iria levar Israel para travar a batalha. Então Deus se revela a ele como comandante do exército do Senhor. O que Ele está dizendo aqui para Josué? Ele não precisa falar muita coisa. O que ele precisa falar é o seguinte: quem vai vencer essa batalha não é você. Você não precisa ter medo, porque eu, que sou o comandante do exército do Senhor, estou lutando essa batalha por você. E se vocês conhecem a história de Jericó, quem é que ganhou a batalha de Jericó? Como é que essa batalha foi ganha? Eles pegaram um monte de catapultas, jogaram pedras e caíram todos os muros de Jericó. E aí eles saíram com espadas e venceram. Não. Eles andaram ao redor da cidade e os muros caíram. Quem é que derrubou esses muros? Eu acho que foi o exército do Senhor. Eu acho que o comandante que deu instruções específicas para Josué de como ele deveria marchar, como ele deveria tocar a trombeta, de como eles deveriam gritar, e Josué seguiu à risca cada passo. E então os muros caíram. E ficou facinho, né? Os muros caíram. Provavelmente o povo de dentro da cidade estava apavorado. O que aconteceu com essa cidade que era a mais forte daqui da região? E de repente os muros dessa cidade caem. E esse bando de homenzinhos que eram escravos e andavam no deserto,
venceram essa cidade. Esse é o comandante do exército do Senhor. E eu queria chamar a atenção de vocês para a seguinte coisa. Tem vários outros relatos na Bíblia. Com Davi isso acontece. Tem um momento em que Davi vai lutar contra os filisteus e Davi acabou de assumir o reinado dele. E os filisteus ficam sabendo disso. Então eles se reúnem e Davi, provavelmente com medo, desce para a fortaleza. E ele pede para Deus, Deus, é para eu lutar contra esse povo ou não? Nós vamos vencer essa batalha? Então Deus diz, você vai vencer. Então eles travam uma batalha e novamente os filisteus se reúnem ali. E Davi provavelmente está com mais medo ainda, porque eles voltaram e agora o que a gente vai fazer? Então Deus diz para Davi, fica esperando e quando você ouvir o som de um exército marchando, você pode seguir. Vocês já conseguiram imaginar isso? Vocês leram essa passagem? Porque eu já li isso aí várias vezes e eu nunca tinha reparado nisso. Você consegue imaginar você de olhos fechados, esperando, e de repente você começa a ouvir tum, 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 e cavalos, o som de cavalos, mas você não está vendo nada. E de repente a batalha é ganha de uma forma tão fácil. Quem é que venceu essa batalha? Davi estava esperando o som do exército do Senhor marchar e vencer a batalha por ele. Tem outro momento em que Eliseu também revela os planos do rei da Síria. E aí o rei da Síria fica irado e fala, quem é do meio de você, quem é desse meio aqui de nós que está revelando os planos para Israel? E aí alguém fala, não sei como essa pessoa sabia, eu fico pensando, devia ter uma mosquinha, né? Porque não é possível. Não, é Eliseu, é o homem de Deus que está lá e está revelando os seus planos. Então o rei fica, não, vamos lá e vamos pegar esse homem de Deus, vamos acabar com esse homem aí, ele está atrapalhando tudo. Então chega todo o exército da Síria. E aí o servo de Eliseu acorda cedo, deixa eu tomar um arzinho aqui, porque a gente está conseguindo vencer, né? Eliseu revela todos os planos, não vai acontecer nada, e de repente ele olha e ele está cercado pelo exército da Síria. E apavorado ele vai falar com Eliseu e Eliseu diz, calma, você não está vendo que o exército do nosso lado é muito mais numeroso do que esse aí? Onde, Eliseu? Você está louco? Pirou agora, né? E aí Eliseu pede para Deus abrir os olhos, então ele começa a ver cavalos de fogo. Gente, vocês já imaginaram isso? Isso não aconteceu só no Velho Testamento. Eu queria te acender para entender que essa palavra aqui é viva. E isso aqui é um relato para nos trazer fé, porque eu vou ler mais coisas para a gente ver que o que nós estamos vivendo hoje é o mesmo Deus, é o mesmo princípio e é até mais forte. Porque o que ele fala sobre os últimos dias é muito maior do que isso que já aconteceu aqui. Nós não precisamos ficar apavorados e nos esconder na nossa pequena fortaleza individual com um escudo assim, meu Deus, não deixa nada acontecer, eu não quero ser influenciado. Influenciado pelo quê? Você foi conquistado pelo Rei dos Exércitos. Você foi chamado para pertencer ao exército dele. Você tem uma espada afiada na mão. Você tem uma espada afiada na mão. Você tem a palavra de Deus. Você tem o Filho de Deus, que é o Filho do homem, que é como um de nós e ele ressuscitou. Nós temos um homem judeu sentado num trono. Ele é um homem, percebe? Ele nasceu e ressuscitou e ele continua sendo homem. Nós temos medo de declarar aquilo que a palavra de Deus declara. E ele nos chamou para pertencer à sua família. Você é filho de Deus, você foi incluído na família dele. Nós precisamos ter confiança para entrar. Então, quando nós vemos o encontro de Abraão, nós entendemos a salvação. O Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo e nos salvou de forma humilde, de forma simples, de forma baixa.
pequena. Mas quando chega em Josué, nós vemos o comandante do exército. Nós vemos aquele que tem a espada. A igreja precisa dessa revelação, porque nós paramos na cruz, mas o nosso rei não está morto. Ele já ressuscitou. Então eu queria que a gente lesse algumas passagens ainda no Velho Testamento, para mostrar a revelação que já os profetas no Velho Testamento tinham desse Deus, que é sim o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas é também o comandante do exército do Senhor. É também aquele que voltará como o comandante do exército do Senhor, do qual você e eu fazemos parte. Então virem comigo. Eu quero começar em Ezequiel capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler várias passagens e eu queria que você permitisse que a revelação desse Deus poderoso, desse comandante do exército, desse rei, esteja na sua frente. Eu queria que você visse os detalhes em cada uma dessas passagens. Eu vou ler do Velho Testamento e eu vou ler do Novo Testamento, são passagens super conhecidas. Mas eles tiveram um encontro com o Deus da glória, com o Jesus glorificado. Ele veio em forma de homem, de anjo do Senhor, de forma que os nossos patriarcas lá de Israel pudessem ter um encontro real com esse Deus, sem sair correndo de medo. Mas ao mesmo tempo Ele é um Deus cheio de glória. E quando esses homens tiveram um encontro com esse Deus cheio de glória, todos eles caíram, ficaram sem força, desfaleceram. Porque é tanta glória, é tanta majestade, que não tem como ficar de pé. Deus permitiu que Jacó lutasse com esse homem, com ele mesmo, e não tivesse medo, porque Deus estava querendo injetar coragem em Jacó. Mas tem os momentos em que Deus vem na sua plenitude de glória, e nós não temos condições de aguentar isso. Mas Ele quer se revelar a nós cada vez mais e permitir que essa revelação desse Deus cheio de glória, que os anjos sempre adoram, que as criaturas falam santo, 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 que os anciãos jogam a coroa, porque não é um simples homem, ele é um homem maravilhoso, cheio de glória. Então deixe que essas passagens, essa revelação de Jesus entre na sua mente, no seu coração, e incendeiem o seu espírito com a revelação de quem Ele é. Então, Ezequiel 1, 26. Sobre a abóbada acima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, cuja aparência era de safira, e sobre esse trono estava sentado alguém que parecia um homem. E vi que da cintura para cima parecia um metal brilhante, cheio de fogo, e da cintura para baixo vi como um fogo que brilhava ao seu redor. O aspecto do brilho ao seu redor era como o aspecto do arco nas nuvens em dia de chuva. E essa era a aparência da glória do Senhor. Quando vi isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel 8. Versículo 2. Então olhei e vi algo como aparência de fogo. Da cintura para baixo era fogo, e da cintura para cima era como resplendor de metal brilhante. E estendeu para mim o que parecia uma mão e me pegou pelos cabelos, e o Espírito me levantou sobre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém. E aí ele prossegue contando, mas repare na visão, uma mão me pegou, da cintura para baixo era fogo, da cintura para cima era metal brilhante. Vamos para Daniel 10. Versículo 5. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro. Lembra do metal?
fino de ufaz, seu corpo era como berilo e seu rosto como relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo e seus braços e seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão, os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor e eles fugiram para se esconder. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão, e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido, e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Então vi uma mão que me tocou e me levantou. Os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado. Esse Deus maravilhoso toca, nos pega com a sua mão e diz: homem muito amado. Vamos para Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Olha, a mesma faixa, o mesmo metal na altura do peito. Será que eles viram o mesmo homem? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Olha, o mesmo fogo que Daniel viu. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em uma fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor, como o relâmpago que havia visto em Daniel. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. A mesma mão que havia tocado os profetas, a mesma mão que havia pegado pelos cabelos. Essa é a mão que toca João quando ele fica apavorado diante dessa visão. E ele fala: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o mesmo que vem se revelando ao longo da Bíblia, todos os seus antepassados. Eu sou o mesmo que fiz esse universo. Eu sou a palavra de Deus. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. E então vamos terminar em Apocalipse 19. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Olha o nome aí de novo. Olha o nome que Jacó quis saber. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a coxa. Olha que interessante a coxa aqui de novo. Eu não sei porque é sobre a coxa, mas eu achei muito interessante. Esse é o nosso Deus. Ele é pessoal. Ele tocou a coxa de Jacó. E sobre a coxa traz escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem sobre um cavalo branco, e o seu exército está todo vestido de linho fino, como ele estava vestido na visão.
Esse é o Rei poderoso que vem com fogo nos olhos e uma espada afiada. Eu coloquei as conclusões aqui. Eu queria que você deixasse a visão desse Deus entrar dentro do seu espírito e te avivar. Ele é real. Ele é real. Ele ressuscitou. Ele veio visitar esses homens no Velho Testamento. Ele nasceu por Maria. Ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Ele está sobre um trono. E ele é real. Ele é o caminho. Só por ele nós podemos entrar. Só por ele nós podemos entrar. É só por Jesus. Ele é o mesmo. Ele não muda. Nós não precisamos ter medo de um Deus que pensa uma coisa um dia e no outro dia ele está irado e muda. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que prometeu para Abraão. Ele é o mesmo que prometeu para Isaac e Jacó. E ele é o mesmo que fez promessas a você. Ele é o mesmo. Ele é fiel. Eu coloquei um detalhe: a circuncisão de Jesus. Ele se marcou na própria carne para dizer: eu fiz aliança com vocês. Eu estava no momento em que eu determinei a aliança a Abraão. Eu determinei a circuncisão a Abraão. E eu mesmo fui circuncidado. Eu fiz aliança com Israel. E no momento em que ele foi morto na cruz, ele selou a aliança comigo e com você. Ele selou essa aliança na própria carne. Ele não marcou apenas Abraão, Isaac e Jacó. Ele marcou o próprio corpo. O próprio Deus. O próprio Deus foi circuncidado. O próprio Deus foi crucificado para que eu e você entrássemos com confiança. Acaba com esse medo. Acaba com essa insegurança. Ele fez tudo por você e por mim. Ele é o Rei. Ele está sobre um trono. Ele foi marcado na própria carne. E Ele quer te marcar também. Ele é ardente. Na Bíblia toda tem fogo para todo lado. E sabe de onde vem esse fogo? Sabe qual era o fogo na sarça ardente? Sabe quais eram as línguas de fogo que vieram sobre os apóstolos? Que fogo é esse que está nos olhos de Jesus? É o fogo que consome ele todo. Ele é ardente. Ele é fogo consumidor. O nosso Deus é apaixonante. Esse fogo precisa chegar em nós. Ele é fogo, ele é ardente. Ele é Senhor. Não é se eu estou a seu favor ou se eu estou contra. Deus não está falando isso. Não precisa perguntar para Deus: Deus, o Senhor está contra ou a favor dos meus planos? Que planos? Esquece seus planos. Olha para a missão de Deus. Ele é Senhor. Ele é o comandante do exército. Você não precisa ficar preocupado se você vai prestar este vestibular ou aquele, se você vai aceitar essa proposta de emprego ou aquela. Isso não interessa. O que interessa é que existe uma batalha sendo travada e o comandante do exército do Senhor está dizendo: você está comigo. Você está comigo. Eu tenho um exército e eu vou lutar uma batalha. Você está comigo. Eu tenho ordens específicas. E Ele voltará. Ele voltará. E eu quero estar com Ele. Eu quero ver esse Jesus vindo nas nuvens. E eu quero ser arrebatada para estar junto com Ele e reinar sobre as nações. Eu quero esse Deus. Vamos colocar de pé um momento. Se puder, cante junto. Vamos cantar juntos, ok? Eu sei, você está rodeado de criaturas, relâmpagos e trovões. Eu sei, há uma tempestade ao seu redor. Santo, Santo, Santo. Eu sei, você está rodeado de
criaturas, relâmpagos e trovões. Eu sei, há uma tempestade ao seu redor. Santo, santo, mais uma vez. Eu sei, você está rodeado de criaturas, relâmpagos e trovões. Eu sei, há uma tempestade ao seu redor. Santo, santo, santo. Eu sei, você está rodeado de criaturas, relâmpagos e trovões. eu sei, há uma tempestade ao seu redor. Santo, santo, santo. Santo, santo, Santo. Eu vejo 7 lâmpadas queimando e eu vejo o mar de vidro como fogo a queimar. Eu vejo o Filho do Homem com seus olhos de fogo a queimar, a queimar, a queimar. Eu vejo 7 lâmpadas queimando e eu vejo o mar de vidro com o fogo a queimar. Eu vejo o Filho do Homem com seus olhos de fogo a queimar, a queimar. Eu vejo 7 lâmpadas queimando e eu vejo o mar de vidro com o fogo a queimar. Eu vejo o Filho do Homem com seus olhos de fogo a queimar, a queimar.